Bom dia! Hoje começando o podcast PCD+, estreia! Meu nome é Cauê Felipe. Eu sou a Ju Fênix. Gente, depois desse bom dia dele, já me veio uma canção que é aquela assim... se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Oi, gente, meu nome é Ju Fênix, bom dia para todos. Eu sou atleta paralímpica de tênis de mesa, coach esportiva, palestrante e muito mais. E eu estou aqui com o Cauê Felipe, que também é atleta, né, Cauê? Eu sou atleta, eu faço ski cross country, é uma modalidade que é de inverno, mas tem a sua adaptação, né, na terra e tudo mais, no asfalto, precisamente, mas não só isso, né? Eu faço faculdade de serviço social e também sou modelo nas horas vagas aí. E é isso. Modelo nas horas vagas. Bom, gente, a modalidade dele é bem chique, né? Ski cross country. É difícil até para falar, gente. Sim. Ski cross country. Isso. O meu é o seguinte, quando a pessoa pergunta assim para mim, Juliana, você faz qual modalidade? Aí eu falo tênis de mesa. É aquela... Peraí. É aquela da bolinha, tipo, é o ping-pong. Eu falo, é essa mesmo, mas a gente chama de tênis de mesa mesmo. Sim. Mas vamos lá, gente. Vamos começar com uma autodescrição? Sim. Bom, eu tenho a pele parda, os olhos castanhos escuros. Meu cabelo não é natural, meu cabelo é vermelho, na altura do ombro. Eu estou usando uma camisa rosa, clara. Tem duas iniciais, NY. Estou usando um relógio, anéis e faço uso da cadeira de rodas. A minha autodescrição é: eu sou uma pessoa preta, eu uso óculos, tenho cabelo preto, baixo, eu tenho barba por fazer, não tenho nenhum acessório, estou de blusa azul e é isso. É isso. É isso. Cauê, estreia hoje. Estreia. Nossa estreia. Nossa estreia. Qual que é a sensação? Eu tô um pouco ansioso, tô bem, tô feliz, tô com grandes expectativas, um sentimento muito positivo também. Isso é bom. E vamos pra cima. E você, como você tá se sentindo? Bom, eu tô super ansiosa, expectativa grande, nosso primeiro programa de muitos que ainda vão vir. E eu tenho uma pessoa muito especial que representa nós dois. Sim. E que está aqui para passar uma mensagem aí para nós, né? Vamos ver o que ele tem para nós. Roda o vídeo. Meu sonho era fazer isso. Tudo bem, pessoal? Me chamo Vinícius, eu sou funcionário da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santos e professor de tênis. No final de 2021, meio do ano, mais para o final, a gente iniciou um projeto de tênis. Mas qual que foi a diferença desse projeto? É que ele era para cadeirantes. Então a ideia era ter aulas de tênis, né, gratuitas, porém só para cadeirantes. Isso a gente iniciou em 2021 e aí a gente teve a adesão, aí, dentre outros alunos, a gente teve a adesão aí da Juliana e do Cauê. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, Ju, Cauê, como é que vocês ficaram sabendo do projeto? Como é que vocês ficaram sabendo, vai ter aula de tênis para cadeirante, que legal, eu vou lá ver. Explica um pouquinho pra gente. E depois eu também tenho uma dúvida. Vocês iniciaram aqui no projeto, né? E aí, de onde que veio a ideia de vocês de começar esse podcast? Foi numa aula? Foi jogando? Explica um pouquinho pra gente, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Espero vocês aqui na quadra, hein? Ele é demais. Um beijo, Vini. Um beijo. Com certeza, em breve a gente vai estar aí treinando firme de volta nas quadras de tênis. Posso começar? Pode. Claro, quero deixar um beijo para o Vini. Obrigada por estar aqui com a gente. Você é muito especial na nossa vida. E eu acho que não dá para a gente responder essa pergunta logo de cara sem contar um pouquinho
da nossa história, né, Cauê? É verdade. Vou iniciar aqui. Não tem como mesmo contar sobre tudo que aconteceu, sobre como a gente está aqui hoje, se não contar um pouco da nossa história mesmo. Como eu posso começar com essa história, né? Eu me acometi, eu tive Covid em 2020, né? No início da pandemia, né? Na verdade, ali nesse ano de pandemia, 2020, ao final de novembro. E eu tive sintomas leves da Covid. E aí eu fiquei em casa, mais ou menos uns 15 dias de isolamento, né? Com sintomas leves, tive a falta do paladar, do olfato e leves dores no corpo. E aí foi passando o tempo, né? Depois de 15 dias eu achei que estava me sentindo um pouco melhor para sair do quarto. E aí quando eu fui sair do quarto, eu comecei a sentir muitas dores nas costas e nas pernas. E essas dores foram aumentando cada vez mais. E aí eu fui direto ao médico, né? Fui ao médico e aí eu passei no pronto-socorro e aí o médico informou que isso não era nada, que isso ia passar de um dia para o outro. Eu tomei medicação e aí não passou, né? E aí a dor começou a aumentar cada vez mais e aí eu retornei para o médico novamente e o médico falou que não era nada também. E aí fiquei com uma semana com uma dor muito intensa, que ela pegava das minhas costas até a ponta dos meus pés. E aí na sexta-feira, né, que ia dar uma semana... Isso foi um processo de quantos dias? Mais ou menos até... De dor? Até você ter realmente um laudo, né? Sim. Então, demorou bastante para eu conseguir o laudo. Foi um processo de dor, assim, eu fiquei com uma semana com uma dor muito intensa. E aí, na sexta-feira, né, ia fazer uma semana, eu comecei a sentir uma dormência nos meus pés. Comecei a sentir... A sola do meu pé eu não estava sentindo mais. Eu não conseguia nem ir para frente e nem ir para trás também. E aí começou aquele desespero, né? Eu não conseguia me locomover mais. E antes, com dor, eu conseguia dar uma caminhada até pela casa, mas com muita dificuldade. Nesse momento, eu já não estava conseguindo nem ir para frente nem para trás. E aí a minha mãe me pegou no colo, naquele momento, né, que eu não conseguia mais ir para frente nem para trás, me pegou no colo, me colocou na cama. E aí eu dormi com muita dor. Nesse dia, quando eu acordei, no dia seguinte, eu já não estava sentindo mais nada. Do umbigo para baixo, assim, eu não estava com sensibilidade, não estava com força nenhuma, e a dor tinha parcialmente ido embora, assim. Então, o meu desejo naquele momento, com dor, era que a dor saísse, de alguma maneira. E a dor saiu, mas com ela também foi a sensibilidade. Acredito que conforme você foi perdendo, né, a sensibilidade e o movimento, automaticamente a dor... Você foi perdendo a sensibilidade à dor também. A dor também foi saindo, né? Porque a dor era nas partes que eu não sinto hoje. E aí é nesse processo, né? O processo de saber o que tinha. Foram suspeitados vários tipos de doenças, né? Como trombose, síndrome de Guillain-Barré, entre outros tipos de doenças que são recorrentes à Covid. E eu fiz vários exames, fiz o exame do líquor, para quem não sabe, é um exame que é uma injeção que você tira um líquido da medula. E eu fiz isso próximo do Natal, se eu não me engano foi no dia 22 de dezembro. E eu passei o Natal e o Ano Novo na cama. E foi uma experiência muito, muito doida, assim, sabe? Mas o diagnóstico... Não tinha ainda. Naquele momento ainda não tinha diagnóstico. E aí, em janeiro, que eu consegui o resultado dos exames, né? Que eu fiz ressonância, eu fiz eletroneuromiografia também, que também, para quem não sabe, são agulhas que vão na sua perna, e essas agulhas emitem choque. E esse choque que faz, né, emite choque e reage à sua perna, aí vê se você tem sensibilidade ou não, qual é a doença, se afetou, se é neural ou não também, sabe? E foi isso, eu fiz todos esses exames, e aí em janeiro eu obtive o resultado dos exames. E aí eu passei no médico, e aí o médico não sabia o que era também, não conseguiu laudar nada também. E aí só em abril que eu passei no neurocirurgião, aqui na cidade de Santos, e ele viu as imagens, viu todos os laudos médicos que eu tinha, e conseguiu laudar e informou que a doença que eu tive recorrente à Covid era mielite transversa. O nome da doença é mielite transversa. É uma inflamação que dá na medula,
né, ela para gerar anticorpos, né, por conta da Covid, Sim. ela acabou acarretando a essa doença. Então, deu inflamação na minha medula e hoje eu faço fisioterapia e faço tratamento por conta disso. Ou por conta dessa seja, doença. ela tentou proteger, Isso. e aí ela Foi combater a protegeu gripe, demais e acabou desencadeando essa doença. desencadeando Isso. a doença. Isso. Sofrendo uma inflamação. Isso. E... Nossa. Isso, exatamente. E aí foi isso. Aí aquele processo, né? Quando você... Eu tava... Na verdade, a expectativa era saber o que eu tinha. É nem como eu ia lidar com isso. É mais... tipo, meu, o que aconteceu com o meu corpo? O que aconteceu comigo? Então foi em busca de cada vez mais obter resultados, né? Saber o que era a resposta, na verdade. E aí nesse momento, aí, no final de abril, eu soube que era a mielite transversa, e aí foi um alívio, né? Porque agora vamos lidar com a doença. Se é a fisioterapia que tem que fazer, vamos fazer a fisioterapia. E aí comecei a fisioterapia. E posso seguir no embalo aqui? Quanto tempo hoje? Desde que você... vai fazer 2 anos. Agora vai fazer 2 anos, né? Dezembro, né? Que foi o momento que eu não tive sensibilidade, foi em dezembro, mas eu tive Covid em novembro. Então, vai fazer 2 anos já, né? E quantos anos você está hoje, Cauê? Tenho 23 anos e muito que viver ainda, né? É só o começo. O meu já foi bem diferente, né? Sim. O meu foi um acidente de carro em 8 de junho de 2015. Eu estou falando o ano, gente, que é para não falar a meia idade. Né? Só o tempo da lesão. Mas eu estava retornando do trabalho. Eu nem iniciei falando, né? Eu nunca pratiquei esporte na vida, tá? Eu nunca fiz nenhuma modalidade, eu dançava. E eu me formei, esporte também, né? Dançar. E eu me formei em engenharia, na verdade 3 engenharias. Para quem não gostava, né, muito de número, acabei fazendo 3 engenharias. E acabei atuando dentro da área da engenharia como engenheira elétrica, né? Sim. E aí, retornando de uma obra, Rio de Janeiro, São Paulo, eu sempre gostei de viajar à noite, por ser mais tranquilo, não ter tanto, né, carro, movimento. Sim. E quando eu inicio contando essa história, as pessoas perguntam para mim, Juliana, mas você bebeu, dormiu no volante, o que aconteceu? E a realidade, que é pouco até comentado, é o cansaço físico, né? Eu trabalhei sexta, sábado, domingo para entregar a obra, e aí eu quis pegar a estrada à meia-noite. Sim. Para poder chegar às 6 horas em São Paulo. E eu sempre tive um grande probleminha com alta velocidade, sabe? Sim. Mas você estava bem até fisicamente? Eu estava bem, tava num dia bom. aparentemente. Aí sim. a gente nunca sabe até que ponto é o nosso cansaço. Sim. Né? Às vezes a gente acha que está bem para dirigir ou para fazer qualquer atividade, né, que acaba te colocando em risco. Sim. E você não tem conhecimento do cansaço físico do seu corpo. E aí, né, sozinha, porque eu estava sozinha no dia, eu fiz uma curva fechada em 100 km por hora e um caminhão, logo que eu finalizei a curva, aproximadamente, acredito eu, com uns 40 km. Eu tinha 3 opções. Ou eu desviava do caminhão, mas aí eu recebi uma luz alta. Aí eu retornei para a pista. Se eu freasse, eu ia chocar com o caminhão. Caraca. E aí minha terceira opção foi ir para o acostamento. Só que tinha um detalhe, gente. Não tinha acostamento, era uma ribanceira. Caramba! E acabei capotando. Foram 15 metros. E aí tem um ditado, gente, que eu adoro falar esse ditado. Que as pessoas falam das pedras no caminho, né? Mas eu tive uma pedra, na verdade, uma rocha. Depois de 15 metros capotando, essa rocha me parou. E foi ela que me salvou, porque, caraca, com certeza, eu não sei o quanto mais eu ia ficar capotando o carro. Sim. Fiquei desacordada meia hora, porque assim que eu capotei, eu consegui olhar para o painel do carro e eu vi o horário. Você tem noção? Tipo, quando isso aconteceu,
você lembra, tem uma lembrança do momento que aconteceu isso? Quando eu percebi que o carro ia capotar, a primeira frase que deu tempo de eu pensar foi morri. Sim. Depois disso, eu já acordei no carro, já caída, né, no banco. Então foi flash, foi muito rápido, assim, foi um estalo, assim. Foi um estalo. E Caramba. aí, quando eu acordei, eu tentei levantar, mas eu não conseguia levantar. Entendi. E aí, o máximo que eu consegui ver foi o horário. Sim. Né? Era 3 horas quando iniciou, né? Quando capotou o carro. Sim. E quando eu acordei, era 3h30. Então, eu fiquei meia entendi. hora desacordada. Sim. E aí, a primeira sensação é que você quer se situar, onde você está, o que está acontecendo. Sim. Eu coloquei a mão nas pernas, já percebi que eu não sentia as pernas. Sim. E de lá até o socorro, eu fiquei 6h30 dentro do carro. Isso acordada? Acordada, porque o meu medo de dormir era de não acordar mais. Sim, sim. Então, eu fui percebendo que, ao passar do tempo, eu fui perdendo os movimentos. Tanto é que eu não consegui desligar o carro. Ele ficou ligado. Sim. E aí, a minha preocupação era explodir o carro, eu não sabia se estava tendo vazamento, eu não sabia o comprometimento que o carro tinha ficado. Sim. E aí, às 9h30 da manhã, eu fui socorrida. Só às 9h30. Com uma pessoa a pé na Dutra, que conseguiu ver meu carro. Sim. E aí foi lá e pediu socorro. E eu fui para o hospital mais próximo. Mas você lembra desse momento da pessoa e tudo mais? Eu lembro da pessoa, mas... Tipo, fisionomia da pessoa. Então, ela ficou com um boné baixo. Então, assim... Caramba! Era um homem. Sim. Mas eu não consegui visualizar. E tanto é que ele não deixou o nome dele no prontuário. Caramba! De socorrista, E é meu anjo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que me salvou. E eu lembro de estar depois acordada já no hospital. E aí foi um processo de 6 meses até sair da UTI. Caramba! Não, mas calma. 6 meses na UTI? 6 meses só na UTI. Caramba! Eu tive várias complicações aí, né? Durante esses 6 meses, seria? Durante 6 meses. Aí entrou trombose, telectasia, embolia pulmonar. Caramba! Né? Eu fui... Eu sou íntima de Deus, viu, gente? Sou bem íntima de Deus. É perceptível, Mas, depois disso, a gente entra para um processo de aceitação. Sim. E aí a gente continua a vida. Sim, que sim, foi... sim. O que nós fizemos e onde a gente se encontrou, né? Sim. Antes, agora... eu posso só trazer uma informação antes, acho que muito importante. Eu falei sobre meu caso, né, que foi sobre a Covid e tudo mais. Eu acho importante ressaltar que a Covid ainda existe, está voltando aos poucos novamente, infelizmente. E ela nunca se foi, na verdade, né, mas está voltando cada vez mais hoje em dia. E então, se proteja da maneira que for necessária. Usem máscara, se possível, também. E vamos se cuidar, porque a Covid ela não é brincadeira. Eu estou aqui hoje, vivo, não sou mais um dado de morte da Covid, então eu tenho só que agradecer também, estar vivo mais uma vez e estar aqui contando a história e falando para vocês que sim, a Covid não é brincadeira, tá bom? É só isso que eu queria trazer para vocês, tá, gente? Agora sim, acho que a gente consegue responder a pergunta do Vini. Como é que a gente foi parar no tênis de quadra? Sim, né? é verdade. Quer iniciar? Pode falar. Beleza, então, eu pego muito Uber, né? Eu pego muito aplicativo de viagem. E aí eu estava voltando da canoagem, né? Que foi um dos primeiros esportes que eu comecei agora com a reabilitação, né? Com a fisioterapia, o primeiro esporte foi a canoagem. E eu estava voltando da canoagem, e aí eu peguei um Uber e o motorista viu toda a situação, sabia que eu era atleta, né? Por conta de estar voltando, né? Da canoagem. E aí ele falou para mim, você tem interesse em fazer tênis? Eu falei, como assim, mano? Como que eu posso fazer tênis? Nada a ver, eu nunca vi, não sabia nem o que existia. Nem sabia o que era tênis, assim, a gente vai para uma loja de esporte, não é tênis. Tênis? Como assim tênis? E aí eu falei, me interessa. Ele falou assim, então, eu vi na televisão que tá tendo inscrição no Rebouças para você praticar tênis, é um tênis adaptado, cadeira de rodas, vai lá, se inscreve. E aí eu falei, vou sim, eu não lembro o nome do motorista, até um beijo para ti,
Espero que você veja isso. E aí eu me inscrevi. E lá eu encontrei o Edu, que temos em comum também essa amizade com o Edu. E o Edu, ele viu toda a situação, me instruiu também. Eu vi as cadeiras também de rodas lá, né? A qual eu me adequava também, adequava a mim. E lá eu já me inscrevi para começar o tênis. E aí eu fiz a primeira aula, né? E lá a gente... Na primeira aula você não estava, eu acho que não tinha ido ainda, né? Não lembro da primeira aula. Eu acho que foi... Eu fui na quinta, né? Que foi na segunda... Na segunda aula, né? Sim, isso. então na primeira a gente se encontrou na segunda aula. Isso. O meu... É que assim, eu já sou atleta de tênis de mesa há um tempinho. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, 5 anos, mas Sim. tirando a pandemia, que a gente ficou praticamente 2 anos parado sem competir, eu considero 3. Sim. Mas, assim, praticando realmente 5 anos de tênis de mesa. Sim. E eu sempre gostei de ter uma segunda modalidade como um aprimoramento. Né? Às vezes as pessoas falam, mas você pratica 2 modalidades. Não, eu pratico uma modalidade, que é o tênis de mesa. Uhum. E o tênis de quadra, no caso, ele entrou para agregar. Né? Me favoreceu com relação ao tronco, tríceps. E outra, né? Quando você pratica uma modalidade onde você não se sente, de uma certa forma, numa obrigação, né? Aquela coisa de competição, isso te deixa mais leve. Mais leve. Tanto é que quando eu treino realmente daí o tênis de mesa, eu tô meu rendimento é até maior. E aí eu treino praticamente 8 a 9 horas por dia. E minha irmã, né, minha mãe, no caso, acho que foi até minha mãe, ela viu uma reportagem na TV, falando, aí quando eu cheguei em casa, ela falou assim, Juliana, olha, tá tendo uma inscrição para... E eu moro próximo do Inter, né? De tênis de quadra. Né? Você não quer fazer? Eu falei, não custa, né? Eu fazer outra modalidade para agregar. E aí eu fui no Rebouças no mesmo dia, e eu acho que estava no penúltimo ou último dia para inscrição. Aí eu conheci o Edu também, e ele já foi me mostrando as cadeiras, mas, gente, eu tenho um quadril que não é para qualquer cadeira, entendeu? Sim. E aí a gente experimentou mais ou menos ali umas 5 cadeiras. Mas não foi isso que fez eu desistir, não. Aí eu fui caminho de tênis mesmo. O que eu queria era praticar esporte de qualquer jeito. E aí eu apareci na quinta-feira lá. Sim. Conheci o Vini. E me conheceu também. Conheci o Cauê. E aí nós iniciamos essa parceria junto com o Vini. Sim. Né, e esse treinamento com tênis de quadra, que não é também tão assim, foge tanto do tênis de mesa. Né? E agora, respondendo a segunda pergunta do Vini, né, como é que foi essa questão de surgir podcast, né? O podcast? Eu já tinha... primeiro começa tudo na cabeça. Né? A gente... eu queria ter um programa onde eu pudesse levar informação para as pessoas, onde eu pudesse passar um pouquinho da minha experiência para as outras pessoas, para ensinar, para aprender. E aí, na época, estava iniciando o podcast, né? Não estava como é hoje, né? Com vários programas. O forte mesmo era o canal no YouTube. Então, eu fui para essa linha. Né? Eu acabei abrindo um canal no YouTube e o podcast ficou ali. Mas ainda não tinha saído na cabeça. Tanto é que na própria quinta-feira, quando eu te conheci, eu comentei. Sim, foi comentado. Do podcast. E aí eu já me interessava muito também. Eu me interesso muito por esse tipo de programa, de identidade e tal, e eu gostei muito da ideia já desde cara, assim, quando a Ju já tinha comentado a respeito, e aí a gente deixou em stand-by, né? E aí eu
particularmente, não frequentei mais os treinos, né, de tênis. Você fugiu da raia. Não fugi nada. Então, aí eu saí do tênis, né, praticamente. Tentei buscar outras modalidades, encontrei algumas até, que foi o esqui cross country, que eu sou atleta hoje dessa modalidade. E aí, num evento que teve perto da sua casa também, né, perto da sua residência, na frente da praia ali, um evento do Pauê, se eu não me engano, que era o Vamos Caminhar Juntos. Eu estava ajudando no stand, né, desse evento, e aí a Ju desce lá. E não era nem para eu descer, porque foi assim, eu tinha acabado de chegar de uma competição. Uhum. Eu cheguei, tinha dado... Gente, olha, competição é uma coisa de louca. A gente planeja uma coisa, sai tudo fora do controle. E era para chegar meia-noite, eu cheguei 3h da manhã. Aí minha mãe falou assim, Ju, minha família é demais, gente. Eles ficam sabendo, eu só fico sabendo depois das informações. Falou, olha, vai ter um evento aqui no domingo, no período da manhã, que é com PCDs. Eu falei, nossa, que legal, mas eu falei, eu vou estar cansada, eu não vou conseguir estar lá. E aí eu acordei 7h30 da manhã com uma disposição que parecia, eu estava pronta para correr 5 quilômetros. Aí, olha como que são as coisas, né? Sim. Quando tem que acontecer... Nada é por acaso. Aí eu falei, tá, vamos descer. Acabei de descer, eu dei de cara, falei, peraí, eu conheço aquela pessoinha ali. E aí foi quando eu vi o Cauê, eu falei assim, não acredito, depois de tanto tempo. Aí eu já fui falando, eu falo mais, né? Vocês estão percebendo que eu falo um pouquinho mais que a boca, né? E aí eu já comecei a contar todos os meus projetos, meus planos para o Cauê ficou super animado também. E a partir daquele momento a gente já começou a tirar literalmente da minha cabeça, passou para o papel e Sim. hoje nós estamos aqui. Estamos aqui. Nessa estreia fortes maravilhosa. Aqui, nesse espaço também. Não é? E a gente teve aí uma coincidência de conhecer uma pessoa, que é o Edu. É verdade. Né? Mas antes de chamar um vídeo aí especial também, eu queria mostrar uma imagem que foi a imagem do nosso encontro nesse evento. Cadê? Tem essa imagem, aí? Tem imagem? Ah, a imagem aí, ó. Aqui, ó. A imagem aqui, Fast maravilhosa. Essa imagem aí, essa imagem é de milhões. Com certeza. Essa imagem vai ficar para a história, gente. Essa imagem, só para contextualizar, essa imagem foi quando a gente se encontrou para falar sobre o podcast. Foi quando tudo aconteceu, né? A gente ficou aproximadamente quase 2 horas falando do podcast. Sim, sim. Mas por trás dessa foto tem uma pessoa especial que se chama Edu e ele tem um vídeo aí para nós também. Fala Ju, fala Cauê, aqui quem fala é lá do Leonel, fala aqui direto de Tóquio, onde nós vamos disputar a maratona de Oita, uma maratona só para cadeirantes. Vim aqui parabenizar esse projeto fantástico, que é o projeto podcast PCD+. Acho que faltam programas no entretenimento voltado a pessoas com deficiência, mas também atingindo as pessoas sem deficiência, onde a gente possa fazer uma inclusão inversa, né? É muito importante esse segmento, então vocês estão de parabéns, conta comigo, eu quero visitar vocês, eu quero bater um papo com vocês. E minha pergunta vai para vocês dois aí. Qual a importância do esporte no processo de reabilitação de vocês? Sem pensar o lado atleta, que vocês já estão, né, nesse meio de competição, mas o quanto o esporte foi importante no processo de reabilitação, independência e sociabilização. Grande abraço! Edu, um beijo para ti, Edu. Beijo. A gente vai se encontrar muito aí. Ele também me treina no atletismo, na cadeira de rodas, né? E um beijo, Edu. Um beijo do Japão, né? Tá no Japão, cara. Traz uma lembrança pra gente, Edu, pô. por favor, traz uma borracha pra minha raquete, que aí é mais barato, tá? E aí a minha borracha é do Japão. Então, eu ficaria muito agradecida se você trouxesse, porque é muito caro. Mas você pode continuar, Cauê. Eu adoro interromper, tá, gente? De boa. Pode começar. Edu, pô, ótima pergunta. Acho que se não fosse a reabilitação em si, mas o esporte, sabe, ele me ajudou muito a melhorar minha condição física. Como eu falei anteriormente, né, eu comecei com a fisioterapia, e aí na fisioterapia eu já havia tido algumas pequenas evoluções, mas quando eu migrei para a canoagem,
que foi quando eu consegui ter mais controle de tronco, consegui ter... consegui me controlar assim, porque quando eu senti a lesão, eu não conseguia ficar sentado, eu ficava meio mais mole, assim, eu não tinha controle do meu tronco, então eu acabava indo para frente e acabava caindo até, e aí com a canoagem eu acabei tendo que me adaptar e me reabilitar para conseguir ficar numa posição ereta, né, vamos dizer assim. E aí é isso, é o que o Edu falou, né? O processo de habilitação é muito importante, com o esporte ainda é mais ainda. Então, eu não tenho o que falar, é fundamental isso, né, Ju? O esporte, ele reabilita o corpo, ele reabilita a mente. Sem dúvidas. Ele reabilita a parte nossa do que a gente acredita, né? A nossa fé, a nossa espiritualidade, enfim. Ele te renova em tudo. Assim como o Cauê, eu acho que uma boa parte dos atletas acho que começa nessa área aí, ou natação, canoagem. Mas a água não é meu forte, não. Eu fui apresentada para o tênis de mesa. E eu sempre digo assim, que quem pratica esporte, ele nos escolhe. A gente faz várias modalidades e no final de tudo ele acaba nos escolhendo. E aí o tênis de mesa, na verdade, quando ele entrou na minha vida, eu não queria ele. Sério? Eu fui visitar, né, a ACD, que tem a parte, poucas pessoas têm esse conhecimento, mas a ACD tem uma parte, né, que é a ACD Esporte, e lá tinha o tênis de mesa. Como assim? Não entendi. Você foi visitar o espaço só para saber... Para conhecer. Para conhecer, sim, pra conhecer. Sim. Entendi. E aí, quando eu vi as pessoas jogando, eu falei, gente, não é para mim essa modalidade, porque é muito rápido, o meu coração começou a acelerar demais. E aí eu falei assim, não, gente, eu não vou praticar essa modalidade, não. Mas algo me disse que eu tinha que voltar. Aí eu voltei numa sexta-feira e a tia Edna, maravilhosa, diretora esportiva de toda a área de esporte ali da CD, ela ouviu minha história primeiro. Ela falou, olha, vem na segunda-feira, faz o treino e se tiver tudo bem, a gente vê o que acontece. Fui na segunda-feira. Na terça-feira ela me chamou e falou, olha, você já está confederado e federado. Eu falei, nossa, como assim? Caramba. Aí eu falei, mas eu já posso participar de competição? Ela falou, pode. Aí a próxima competição... Mas tu já tinha treinado já? Não, eu tinha treinado uma semana, mas nada que pudesse já ser federado e confederado. Sim. E 3 meses depois ia ter uma competição. Eu fui nessa competição com a cara e a coragem e primeira competição, primeira medalha de ouro. Não é possível. E aí, quando eu subi no pódio e recebi a medalha, foi ali que eu percebi que o esporte, o tênis de mesa tinha me escolhido. E a partir de então eu não parei. E ele tem feito tanta mudança na minha vida que eu não consigo viver sem ele mais, assim. Tanto é que na pandemia eu desestruturei a minha casa. Eu vendi sofá, eu vendi tudo para colocar uma mesa de tênis na sala. Porque ele me deu aquilo que eu tinha perdido. Sim. Ele me devolveu os movimentos do meu braço, ele me deu mais controle de tronco, ele me fez conhecer várias histórias de vida. Sim. Ele me fez ver que eu sou só mais uma na multidão, que a cadeira de rodas ela não me impedia de executar absolutamente nada. Então, ela não colocou nenhum obstáculo na minha frente. E todos os dias que eu pratico a modalidade, eu ganho, nem que seja um pouquinho, mas eu ganho alguma coisa física, mental e espiritual. E isso me enche
de energia para que eu possa repetir e agregar no próximo dia, e no próximo dia, e no próximo dia. Então, assim, o esporte ele te reabilita muito, sim. muito, Sem muito dúvidas, mesmo. sem dúvidas. E agora, a gente tem um vídeo de uma pessoa que é especial para mim. Cauê não conhece ainda, vai conhecer pessoalmente. agora, que é a Maísa Mota. Olá, sou Maísa Mota, sou profissional de educação física, sou atleta de tênis de mesa da cidade de Santos e hoje atuo como treinadora da Juliana. Quero parabenizar ela pelo podcast, quero dar muito boa sorte, que ela arrase nessa nova área dela. E Ju, queria te perguntar como é essa relação entre técnico e atleta para você, quais são essas emoções, como é lidar com essa relação comigo e com a relação entre a gente no jogo, nossas conexões, que temos muitas, e como é lidar com isso? Fala um pouquinho para mim, fala um pouquinho pra gente. Beijo. Um beijo, Má. Daqui a pouco ela vai... Beijo, Má, também. Beijo. Daqui a pouco ela vai querer tirar meu sangue na mesa, que enquanto ela não faz isso, ela não fica sossegada. Minha relação com a Maísa entre tapas e beijos, estou brincando, gente. Bom, assim, durante esses 5 anos, muitos técnicos maravilhosos passaram na minha vida, só que eu não tive uma oportunidade de competir com um técnico. Eu, sim, sempre tive um treinador ou uma treinadora particular. É essencial quando você quer evoluir para um alto rendimento. Sim. Você sai de uma modalidade onde você, por mais que é individual, você faz coletivo. Sim. E a Maísa, quando ela entrou na minha vida como amiga, treinadora, conselheira, acho que é tudo. A gente tem um feeling muito grande, né? A gente, quando está treinando, só no olhar eu já sei o que ela quer. Uma palavra específica eu já sei o que ela quer. E eu tive essa experiência com ela em campeonato. E eu confesso que eu fiquei muito nervosa porque eu não sabia se eu ia conseguir absorver o que ela estava pedindo. Porque essa é sua primeira vez, foi sua primeira vez. Foi isso. o meu primeiro contato. Então, assim... Em competição. Em competição. Eu tive com o Isaac, que também é técnico, mas depois ele foi treinar fora do país, ele foi dar aula, e aí a Maísa passou a ser minha treinadora. Então, a Maísa já participa de mais competições como treinadora comigo. E aí eu tinha aquela relação de, será que eu vou conseguir absorver informação e fazer na mesa? Porque assim, né, gente, tem muito atleta que o técnico está lá falando para ele fazer uma coisa, ele fala, você entendeu? Entendi. Volta para a mesa, faz totalmente o contrário. Então eu queria entender qual é a parte que ele entendeu. Porque acontece muito isso, porque justamente não acontece esse feeling. Sim. E com a Maísa aconteceu. E muitas situações que a gente viveu em competições que foram até engraçadas. Teve competições onde, numa das instruções, ela me perguntou, Juliana, mas ela costuma fazer um determinado saque? Ela costuma fazer... Porque ela não conhecia até então as minhas adversárias, ela também Sim. estava conhecendo. Eu falei, não, de forma alguma. Durante esses 5 anos, ela nunca me deu esse saque. Uhum. Voltei para a mesa. Na hora que eu voltei para a mesa, o primeiro saque foi justamente o que eu falei que ela nunca tinha dado. Eu só escuto... Ela estava atrás de mim, eu só escuto Juliana. Aí eu falei, pronto, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí ela só falou uma simples palavra. Isso foi o suficiente para mim. Ela falou, faça o que você sabe fazer. Isso passou um filme na minha cabeça de todos os nossos treinos. E foi o que eu fiz. Eu fiz o que eu sabia fazer, que era Incrível. jogar. Então, a gente tem esse feeling muito grande e é muito E você ganhou? importante. Ganhei. 3-0. Mas, assim, é importante esse feeling, porque nem sempre o técnico... a gente tem, né, no caso da minha modalidade,
A cada set, durante os sets, ele pode pedir só uma vez o tempo. Então... É muito importante esse momento, É né? importante, só que ele pode estar em comunicação com a gente o tempo todo. Então, se você não entende o que ele quer te passar, você não consegue executar. Então, é muito importante esse feeling de técnico e atleta, né? Sim. E é claro, saber ouvir. Exatamente. É o meu muito dilema no importante. momento, porque agora falando da minha parte, na questão do André e eu, que é o meu treinador é o André. E ele... como eu estou começando agora no esporte, eu fui para uma competição em menos de um mês, eu estava competindo também, quase igual a Ju. E é diferente, porque o meu eu não consigo ter contato direto com ele durante a competição. Eu só consigo ver ele, provavelmente, numa curva, porque meu esporte ele é um esporte de quilometragem, é um esporte de velocidade, que é o esqui, né? E ele é um esporte que você precisa ouvir muito, o que a Ju disse, ouvir muito o seu técnico antes, para você conseguir executar as técnicas e a maneira que você vai lidar com a competição da maneira que foi pedida, sabe? E como eu estou no início, eu quero chegar muito bem, assim, a ter esse contato com Sim. o técnico como você tem com a Maísa. Sim. Isso é um tempo, né? Sem dúvidas. Então, como eu estou no começo com o André, eu acredito que é só o tempo mesmo, porque como eu sou também, eu sou uma pessoa que ouve muito, eu ouço bastante, e eu quero sempre executar da melhor maneira possível o que foi dito para mim. Então, eu vou fazer minha parte e espero que o André faça dele também. E é isso, a gente vai seguir longe e vai conseguir ganhar muitas coisas aí, conquistar muitas coisas. Olha, eu acredito que assim, já passou bastante vídeo de gente fazendo bastante pergunta para nós, mas eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, algumas perguntas, só que assim, eu te pergunto e você me responde em uma palavra. Perfeito, vamos lá. Tá? É bem Vamos lá. rapidinho. Perfeito. Vamos lá? Um sonho. Ganhar ouro. Opa! O que te motiva? Minha família. Uma música? Show Must Go On, de Queen. Olha, consegue cantar um trechinho? Jamais. Jamais. Peguei. E uma única palavra. Passado, Já se foi. presente, O agora. futuro. Futuro vai acontecer. Uma frase. Hope never dies. É uma frase que eu tenho eu tenho vou fazer em tatuada. inglês depois disso. Eu tenho tatuado essa frase e é uma frase que representa muito, né? Que significa a esperança nunca morre. E é isso. E você, Ju, pô, você fez comigo também, pô. Vai sobrar pra mim. Por favor, né, Ju? Por favor. Vai sobrar pra Vai, mim. vamos lá. Pai pum. Um sonho. Ai, gente, eu não sou Vai. péssimo. É um sonho, vai. Um sonho. Um sonho? Um sonho. É levar amor para as pessoas. O que te motiva? A minha vida. Deus me deu ela. Uma música. Uma música, Paciência, Lenine. Sim. Agora, é uma palavra que eu vou falar uma palavra e você responde com outra palavra. Passado. Já foi. Presente. Agora. E o futuro. A Deus pertence. Boa. Uma frase? É a sua frase. Qual que é a sua frase? Bom, eu tenho uma que eu carrego para minha vida. Que eu posso não andar com as minhas pernas, mas a vida por si só se movimenta por mim. E isso é o suficiente. Boa frase. Boa frase. Agora, depois desse lado sentimental nosso, tem uma pessoa que tem muita representação na minha vida, que é o Thiago, e ele está aí para deixar uma mensagem também para nós. Oi Juliana, oi Cauê, tudo bem? Aqui é Thiago Gorgatti e é um enorme prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. Mas antes de tudo, eu já quero começar parabenizando pela iniciativa, pela criação desse novo podcast, PCD+. Olha que nome sensacional. Tenho certeza que esse programa será de grande sucesso. Bom, e para aqueles que não me conhecem, eu sou Thiago Gorgatti, eu sou um treinador paralímpico, trabalho com modalidades que vão do triatlo até esporte de inverno.
Sou coordenador técnico do Selo para Todos, um programa, um projeto que veio para transformar a inclusão em realidade e não podia ser diferente em parceria com o Instituto Entre Rodas e Batom. Paralelo a isso, também sou coordenador de esportes do Instituto Mara Gabrilli. E eu venho hoje para trazer um questionamento, uma dúvida para nós que trabalhamos com esporte, que vivemos do esporte e que atuamos diretamente com os atletas. Me fala aí, se uma pessoa com deficiência, assim que ela se desenvolve na modalidade esportiva e ela quer se profissionalizar na modalidade, ela precisa do quê? De apoiadores, de patrocinadores. Mas e aí? Como é que se conquista um patrocinador? Como é que a gente consegue um apoiador para que a gente consiga viver do esporte, se profissionalizar no esporte? Conta para mim. Bom, mas desde já agradeço a participação, um forte abraço e sucesso para o programa PCD+. É isso aí, gente. Obrigada, Ti. Um beijo para Beijão, você Thiago. também. Ótima pergunta. E é sim. uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas, a importância que é a parte de captação de recurso. Porque quando você faz uma modalidade de esporte para reabilitação é uma coisa. Quando você faz uma modalidade de esporte projetando um Parapan, um Mundial, uma Paralimpíadas, um profissionalismo, quando você quer viver do esporte, já é um outro assunto. Então, é claro que nós temos as bolsas no governo, Sim. só que elas não são suficientes, né? Só para você ter uma ideia, né? A bolsa nacional não chega a ser um salário mínimo. Uhum. Não, a minha raquete de tênis de mesa, cada uma, ela custa em torno de R$ 1.800, né? Então, assim, a gente precisa de patrocinadores, de apoiadores, de parcerias, para que a gente possa treinar e evoluir. Porque, assim, só treinando não adianta, Juliana? Não, você tem que competir. Mas você só vai competir a nível nacional? Não. Você vai competir a nível internacional. Você só consegue participar de uma Paralimpíada se você está num ranking mundial. Então, para isso acontecer, você tem que competir fora do país. Isso é normal, só que isso gera um custo. E esse custo não vem só do governo, né? Então, vem muito, muito da parte externa, de empresas, de pessoas físicas. Então, existe um processo muito grande para que você seja atleta, né? Hoje, Sim. a maioria das pessoas é atleta, ele vai atrás de recurso. Quando eu comecei fazendo rifa, né? Eu comecei vendendo camisa, vendendo caneca e etc. e tal, para conseguir fazer uma viagem, para ir para a Argentina, que é aqui do lado, né? Os nossos Los Hermanos, que é aqui do lado. Então, assim como também existem outras formas que o governo, né, implementou para poder as empresas ajudar a gente, que é o OCIP. Né? Depois vai estar um pouquinho mais detalhado para quem quiser saber mais o assunto nas descrições do vídeo. Enfim, o OCIP ele é um órgão da sociedade civil de interesse público. Então, ele facilita, ele é um facilitador, onde ele pega organizações, enfim, sem fins lucrativos, e dá um suporte para que as empresas que queiram dar esse apoio, essa parceria, esse patrocínio, possa fazer o abatimento no imposto de renda. Caramba, que interessante. E aí esse órgão, né, que não tem fins lucrativos, Sim. fornece um recibo. Ele está tudo de acordo com o que é solicitado, né, mediante... Sim. É uma porcentagem que a empresa dá? Aí a porcentagem, tanto pessoa física como Pessoa jurídica também. jurídica, Pode fazer. Entendi. ela, olha, eu vou doar 1.000,
10 mil, 5 mil, enfim. Ela é a pessoa que determina? A empresa que determina? A empresa que determina, assim como a pessoa física também. Entendi. E aí, desse valor, vai fazer o abatimento no imposto de renda, e aí, em vez de ir para o governo, vai para o atleta. Né? Então, nós temos também projetos que é o Adote um Atleta, nós temos o Promify, a gente tem vários programas que é para poder, literalmente, ajudar o atleta para que ele seja somente um atleta, né? Que ele se preocupe apenas em treinar e evoluir, ter condições de competir, porque quanto mais você faz, mais você evolui. Né? Isso é uma regrinha básica, uma matemática básica. Então, você tem que competir para você melhorar. Então, infelizmente, se a gente não tem recurso, a gente não faz isso. Então, fica a dica aí para pessoas físicas, para empresários que queiram estar apoiando os atletas, né? Eu e o Cauê. Sim, sem dúvidas. É importante. Possa até estar entrando em contato nas nossas redes sociais, via e-mail, enfim. Nós temos uma pessoa responsável que vai estar orientando direitinho como que pode estar sendo feito essa ajuda e esse apoio. Né? Eu não sei como que na modalidade de esqui, como está começando agora também, né? São 10 anos, né, a modalidade adaptada aqui no Brasil, né? A CBDN, que é a... Deixa eu pegar aqui. A CBDN ela é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve. E ela já está mais de 30 anos aqui no Brasil, só que a modalidade adaptada ela só está somente há 10 anos. Então é muito novo. Então tem poucos atletas, né? Os atletas que tem no Brasil, acho que são só 5 ou 6 atletas, eles já estão fora, eles competem sempre, e a CBDN é que faz o pagamento desses recursos. Entendi. Só que, no meu caso, a CBDN, sim, eu agradeço a CBDN, agradeço a Fast Wheels também, que é o projeto que me acolheu, que deu esse suporte, né? A CBDN deu esse suporte para mim, para eu ir até São Carlos. Mas eu treino aqui em Santos, eu treino em Cubatão, eu treino em outras cidades, e nesse trajeto, esses valores que eu acabo gastando, né, com passagem ou com motorista e tudo mais, é muito alto, e eu não consigo arcar com todo esse valor também, sabe? Óbvio que a CBDN está começando agora, e é o que você já até havia falado, né? Que a modalidade ela está no começo, então é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Porque quando a modalidade está iniciando, você não tem tantos atletas, então todo investimento que entra consegue suprir o número de atletas que estão ali. Por exemplo, o tênis de mesa paralímpico, a primeira edição foi em 1960 em Roma. Então, imagina de 1960 para agora, que é 2022, quantos atletas paralímpicos nós já não somos. Né? Então, acaba tendo um leque maior de atletas, onde o recurso também demanda mais. É o que vai acontecer, né? A gente espera que a sua modalidade evolua e que tenha, sem dúvidas. E continue desse jeito, né? Mais atletas. E continua com esse desenvolvimento de investir mesmo no atleta. Por exemplo, eles foram para a Áustria, se eu não me engano. Os atletas foram para a Áustria, agora vai ter o Mundial. E lá eles arcam com tudo, a CBDN arca com tudo. Eles dão um valor para os atletas, e os atletas acabam utilizando esse valor para usar lá no país. Então, se continuar assim, será maravilhoso mesmo, e que isso que passe para as outras modalidades também, não seja só no esporte de neve como é esse. E você falou tanto do seu técnico é o André. Isso, o André. André, será que o André está aí? Será que ele está aí? Vamos ver o André? Olá a todos, meu nome é André Silva, eu faço parte de um projeto de inclusão aqui da Baixada Santista chamado Fast Wheels, e também sou instrutor de esqui cross country, que é uma modalidade paralímpica, olímpica, esporte de inverno, e eu sou treinador de um dos núcleos da CBDN, que é a Confederação Brasileira de Esportes na Neve, e hoje sou treinador, o prazer de ser o treinador do Cauê. E gostaria de parabenizar tanto a Juliana Silva como o Cauê pela iniciativa
de criar aí esse podcast chamado PCD+. E eu tenho certeza que vai ser mais uma voz aí na luta aí pelos direitos da pessoa com deficiência. E desejar aí vocês todo sucesso, para que realmente vocês façam a diferença. Vocês já têm feito, mas tenho certeza aí que vão contribuir ainda mais aí pela luta pelos direitos da pessoa com deficiência. E já fazer uma pergunta aí, uma curiosidade, para que vocês compartilhem aí com todos. Como que o esporte chegou na vida de vocês, né? Como que ele tem impactado, e o que vocês podem falar aí para alguém que deseja praticar esporte, alguém que tem alguma deficiência e talvez ache que não seja capaz de praticar um esporte. Gostaria que vocês pudessem falar para essas pessoas aí dos benefícios do esporte, de como que ele pode impactar a vida de uma pessoa. Valeu, um grande abraço e sucesso aí a vocês. Obrigado, André, pela mensagem, tá? Um beijão pra ti. Vamos treinar firme aí, que dê tudo certo, que a gente tem um projeto aí pro ano que vem de conseguir estar em todas as competições. E é isso que a gente vai fazer. Um beijo, André. Mais um beijo aí pro pessoal da Fast Wheels, todo mundo professor Miro, Edu, todo mundo da Fast Wheels que tá nesse projeto também, pegando cada vez mais pessoas com deficiências e colocando no esporte, que é muito importante. E ótima pergunta também, André. E o que você acha, Ju? Você vê que realmente o esporte ele é forte assim nesse sentido, tipo de... Não, eu entendi a Entendeu? pergunta dele. E até muito interessante, André. Um beijo também, obrigada. A sua pergunta foi importantíssima. Sim, sem dúvidas. Porque, assim, eu vou falar... sempre quando eu falo, eu me refiro ao tênis de mesa, porque é a minha vida, é o teu lugar é ali, o meu sim. espaço. Sim, sim. E no tênis de mesa, falta mulher, tá, gente? Então, assim, por favor, mulheres, pratiquem tênis. Vamos praticar tênis de mesa, vamos praticar outras modalidades de esporte, porque ainda é muito masculino. Vocês podem, é isso, vocês exatamente, podem. nada contra os meninos, entendeu? Mas, assim, tem que ter mais mulheres, gente. Então, eu sinto falta dessa parte, né, de ter mais mulheres competindo. Às vezes, a gente deixa de ir em competições porque não tem mulheres suficiente, sabe, para competir. Então, é muito importante que o esporte paralímpico seja para todos. Sim. Né? O que eu quero dizer com seja para todos, eu vou dar um exemplo do Luca Kumahara. Porque o Luca Kumahara, ele é o primeiro transexual no tênis de mesa. Então, é para todo mundo, gente. Sim, sim. Tá? Então, Orgulho. independente de raça, de tudo, gente, pratiquem o esporte, Sim. sabe? Sim. Até mesmo pessoas, né, que podem estar nos ouvindo ou nos vendo agora, é possível. Você pode fazer o esporte, você pode. Sim, é muito bom para a saúde, é muito bom para nossa mente, sabe? E só depende de ti, depende das condições. A gente está aberto também a ouvir ou receber mensagens também a respeito. A gente conversa com essas pessoas para mostrar a importância de que é o esporte. E hoje a gente tem um leque muito grande paralímpico. Sim, sim, né? sem Por dúvidas. exemplo, o ski cross country, olha que lindo, gente, consegui falar rápido. É uma modalidade que é paralímpico. Sim, sim. Vou mais além, e que tem aqui em Santos, viu? Golfe paralímpico. Tá? Eu tentei, mas não rolou, tá, gente? Não rolou porque ficar em pé, o taco é pesado. Sim, sim. Eu não consegui acertar, não, gente. É por isso que eu falo que o esporte ele te escolhe, a modalidade ela te escolhe. Mas existe um leque de opções. Então, procure.
procure. Sim. Eu bato Tem o nosso tecla. contato aqui também, não se preocupem com isso. Podem chamar a gente instrui vocês que querem conhecer mais sobre o esporte, sobre o meu esporte, o esporte da Ju. A gente vai dar todas as instruções também para ver como que você pode se adaptar a algum esporte, que não seja o nosso, que seja outro. Mas sim, esporte é muito importante e ajuda em todos os aspectos. Bom, o programa, né, o podcast está chegando ao fim. Né? Eu estou realmente muito feliz. Eu também estou. E eu gostaria que terminasse com uma mensagem de uma pessoa muito especial, que é a Bia. Vamos lá? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bia Santana, eu sou deficiente visual total, então não enxergo nada. Sou atleta de patinação de velocidade, já corri aí Berlim, Nova York, várias cidades e estados aqui do Brasil. E agora também estou me arriscando aí junto com o Cauê no roller ski. Eu desejo para vocês tudo de bom nessa estreia do podcast e que tenha muito conteúdo inclusivo, conteúdo para todo mundo, não só para deficiente ou não, que seja uma coisa aberta para todo mundo. E para vocês dois, quando você faz um trabalho desse tamanho que vocês querem fazer, a gente quer deixar uma mensagem do fundo do coração de vocês. Que mensagem vocês querem deixar com tudo isso? Beijo, sucesso! Um beijo, Bia, um beijo pra ti. Acho que não teria como terminar de uma maneira como essa, né? A Bia é um amor de pessoa. A Bia é linda, gente. Não tá de guardar no potinho. Queremos você aqui, Bia, por favor, tá? Queremos você aqui. Deixa a mensagem. Vou deixar uma mensagem. Não é o Pix, não, tá? É uma mensagem. Ok. Poxa, é muito forte isso, né? A gente passou e passa por tantas coisas ainda até hoje e que é muito complicado, né? Em muitos momentos a gente se vê muito vulnerável. E acho que nesses momentos, assim, agora, eu com você aqui agora, isso me dá vontade, me dá muita felicidade de querer continuar vivendo, de querer continuar fazendo as coisas que eu faço, sabe? E a mensagem que eu deixo para as pessoas é que nunca é tão tarde, nunca é cedo para você fazer o que você deseja, o que você gosta, independente se você tem alguma deficiência ou não, sabe? Faça o que você ama, faça o que você tem prazer de fazer e que você seja feliz, que é o mais importante. Olha, Bia, fica tranquila que a gente vai trazer bastante coisa aqui, bastante informação, bastante pessoas assim maravilhosas. A gente vai atender o recado aqui. E minha mensagem ela é o seguinte, gente. A proposta do podcast é mostrar para as pessoas que o fato da gente estar numa cadeira de rodas não impede da gente estar aqui apresentando esse podcast. Sim. Tá? Não impede da gente ser ator, atriz, não impede da gente ser jornalista, não impede de você fazer absolutamente nada. Tá? Você pode ser o que você quer ser. A gente só precisa que vocês tentem. Tá? Então, tudo que a gente puder trazer aqui de informação, de dúvida, que faça você sair dessa cama agora, com ou sem deficiência física, que você faça agora. É essa a nossa mensagem, é essa a nossa proposta de podcast. Sim. Tá quase chorando aqui, gente. Eu vou ter que pegar o lenço, porque ele já tá com o olho aqui, gente, ó. Tá cheio de lágrima aqui já. Não tem como. E é isso. Trazer informação, levar amor para a casa de vocês, para a vida de vocês, e trazer mudança, trazer renascimento. E conhecimento. E mostrar que a gente pode ser o que a gente quer. Sim. Tá? Mas eu não queria encerrar, Cauê. Você, Isa, que a Isa é nossa diretora aqui. Isa. Pode trazer é uma lembrança, Cauê. Você disse antes de abrir, você lembra para mim que você disse um sonho. O que era o sonho, você lembra? É que você falou rápido. O sonho? Ganhar uma medalha.
Você falou ouro, né? Ouro, sim, ouro. Você pode abrir o seu presente? Deixa eu ver, meu Deus do céu, calma. Ai, vamos lá. Ai, eu tô muito nervoso, de verdade. Acho que eu vou precisar do lenço, gente. Ai, não vai fazer eu chorar. Aqui, gente, eu ganhei uma medalha. Minha primeira medalha. Posso pôr? Tá aqui, Cauê Felipe, campeão, e a nossa data de estreia. Muito obrigado mesmo. Gratidão na sua vida, de verdade. Esse aqui é um símbolo para te motivar a trazer muitas delas para nós, tá? Não só para sua vida, mas para todas as pessoas que têm um sonho. Isso aí é só um start para muitas que vão vir na sua vida. Gratidão. Tá? E aproveitando esse momento... Ai, gente, eu vou ter que pegar um lenço. Eu achei que eu não ia chorar. Eu sou tão forte para essas coisas. Aproveitando esse momento, Cauê, se você estivesse agora na frente do espelho e tivesse que dizer uma mensagem para você mesmo, o que você diria? Ai, o que eu vou dizer agora para mim desse jeito? Eu iria falar para mim para continuar firme, continuar seguindo, não desistir. É difícil, mas a gente pode, eu consigo e você consegue. Então, eu diria isso pra mim. Eu tô extremamente emocionado, eu não consigo falar muito mais do que isso, mas é isso. E você, Gil, o que você diria pra você, se olhando no espelho? Agora é eu que invento as coisas e sobra pra mim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que nunca quis mostrar a minha vulnerabilidade, eu nunca quis mostrar que eu sou uma pessoa que chora, como agora. Eu sempre quis ser a super-heroína, eu sempre quis abraçar a causa. E eu ia dizer para a Juliana que você pode chorar, que você pode ser sensível, sim, e que você não precisa estar feliz todos os dias. Que você ser um exemplo de superação para as outras pessoas é muito difícil. Sim. Porque exige, de uma certa forma, de nós que a gente seja forte o tempo todo, e a gente não é. A gente tem nossos momentos de fraqueza. Sim. Então, eu ia dizer para que eu me permita, às vezes, chorar como eu estou chorando agora, e dizer também que não passe de um dia, viu, Juliana? Porque no outro dia você tem que levantar a cabeça e ser forte novamente. Eu diria isso. E eu acho que é isso. Espero que vocês gostem. Próximo programa teremos convidados. Sim, com certeza. Então, vai acompanhando a gente nas redes sociais, que vocês vão ter um pedacinho de nós todos os dias. E lá vocês vão descobrir quem vai ser o convidado da próxima semana. Siga a gente, tá na descrição também. Siga a gente nas redes sociais, por favor. E acompanhe, vai ter muito mais de onde veio, muitas emoções. Olha meu olho como tá, meu Deus. Muitas emoções. E é isso, um beijo para vocês. Eu agradeço mais uma vez a grandiosidade que está sendo isso pra gente, pra mim. É um sonho incrível. Mais uma vez, obrigado. Isso daí não tem preço nenhum. Isso daqui não tem preço nenhum pra mim. Eu vou guardar com muito carinho, muito amor. E é isso. Bom, gente, é isso. Um beijo grande. Um beijo no coração de vocês. Beijo pra vocês. Esse podcast é pra você, PCD+. PCD+. Muito mais na vida de vocês. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Dá um beijo, dá um abraço. Beijo. Foi uma ótima estreia.